Esperar o pessoal entrar. Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Kellen Queiroz. Eu sou analista corporal e também terapeuta sistêmica. E o meu intuito aqui é ajudar com que as pessoas se conheçam mais e, através do autoconhecimento, consigam atingir a autoconfiança necessária para construir a vida às quais elas desejam. Então, a gente não está aqui por acaso, a gente está aqui para de verdade ser feliz. E através do autoconhecimento a gente consegue compreender qual que é o nosso propósito de vida. E esse é meu papel aqui para ajudar vocês. Sejam bem-vindas. Vamos esperar o pessoal ir entrando. E hoje eu vou falar sobre como que funciona a formação de caráter. Então, muitas vezes eu falo sobre os caráteres, eu falo sobre os traços, e muitas pessoas que já me acompanham há muito tempo ou que já fez a análise entende do que eu estou dizendo, outras pessoas não fazem ideia do que eu estou dizendo. Então, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho como que é feito, como que funciona tudo isso dentro da gente. Então, eu não vou interromper nesse momento para responder perguntas, então acompanhem. E no final, se tiver qualquer pergunta, pode mandar, que eu vou ter o maior prazer em responder. Sejam todas bem-vindas que estão entrando aí, Thaís, Miriam, Silvia, Maria Eduarda, sejam todas bem-vindas. Um prazer ter vocês aqui comigo. Então, para responder hoje, eu vou fazer uma live um pouco mais curta. Então, hoje a gente vai fazer aí 30 minutos que está programado, tá? E por quê? Para conseguir atingir mais pessoas e ao mesmo tempo ficar um pouco mais sucinta, né, a informação. Gente, muitas pessoas me perguntam, tá, Kelly, mas o que eu faço com os traços de caráter? O que é esses traços de caráter? E hoje eu vou responder sobre essas perguntas. Também vou explicar para vocês a diferença, o que tem por trás. Tem a genética, o que é genético e o que é o caráter, o que é nosso, né? Que é nosso individual e como que isso tudo acontece dentro da gente. Então, até o final eu vou desenvolver essas informações para vocês compreenderem. Também vou explicar um pouquinho o que nós ouvimos muito falar sobre criança interior, sobre máscaras, também sobre sombras e selfie. Como assim? Da onde que vem tudo isso? Então, essa live tá com bastante conteúdo, bastante informações. Fiquem aqui até o final para vocês compreenderem a construção desse raciocínio, para vocês conseguirem entender por que eu digo sempre que nós somos muito mais do que a gente imagina. Me dizem só se ok, se vocês estão me ouvindo bem, se a iluminação tá ok, se está tudo certo, para eu continuar e a gente já ir ao ponto. Me dizem só se está tudo certo, se está ok ou não. Por favor. Dizem aí. Me dão só um ok, um joinha, que aí eu já dou continuidade, já continuo aqui com vocês. Se estão me ouvindo bem ou não. Caso não esteja, eu saio, entro novamente. Tá tudo ok? Fechou, perfeito, obrigada. Então, gente, é o seguinte, todas as pessoas, né? Então, quando os nossos pais, né, todas as pessoas, elas são formadas de um homem e uma mulher, onde é a união de um espermatozoide e um óvulo. Então, quando, né, é doado, né, um óvulo e um espermatozoide, junto com essa célula, junto com essa, com essa junção, vem também todas as características e informações genéticas desta pessoa. Então, através dessa junção, nós nos tornamos 50% pai, 50% nossa mãe. Isso não só nas informações de características. Junto com essas informações genéticas, também vem as informações hereditárias de personalidade. Vem também junto com essas informações crenças. Então, isso vai muito além de simplesmente o nosso convívio. Isso também vem dentro de nós, na nossa célula, tá? Eu vou explicar sobre epigenéticas em outras lives mais complexas, porque é uma informação um pouco mais profunda e aí eu teria que entrar só nisso. Mas hoje eu vou fazer uma construção e eu preciso que vocês compreendam isso desde o início, tá bom? Então, nós herdamos, sim, informações que vêm dos nossos pais, tanto genéticas como além
né? Epigenética, gente, é que vem além. Epi é sobre. Então, é sobre a genética. Então, são informações que vão além da genética. Dentro da genética, Ângela, seja bem-vinda. Além nesse código de informação genética, vai ter o genótipo, que são as informações do gene, que são as informações que vêm que não tem alteração. Então, tem algumas informações que nós temos que não muda. E o que não muda? Não muda nunca, né? Então, nós vamos ter aquela informação sempre, desde que nós nascemos, desde que nós somos formados até o fim. Então, aquela informação vai conosco. Então, ali, por exemplo, a cor da minha pele foi determinada através da minha genética, é um gene. Então, eu nasci com aquele gene. Então, aquela informação, ela vem comigo. Porém, tem o fenótipo, que são as células que elas têm alteração com o meio. Então, é todo o gene, tudo que eu herdei, todo o gene que eu herdei. Gente, se eu vou trazer algumas termologias da biologia, mas eu vou tentar ser o mais simples possível para qualquer pessoa conseguir entender, ok? Então, quando eu tenho um gene, eu tenho uma informação genética e eu tenho uma alteração pelo meio. Por exemplo, para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Uma pessoa, ela nasce com uma informação genética de uma determinada altura. Então, por exemplo, eu nasci tendo uma determinada estatura. Lógico que eu vou crescer até uma determinada idade e aí ali vai determinar a altura que eu vou ter. Só que essa informação, ela não é alterada. Então, não é de acordo com o meio que eu vou alterar essa informação. Essa informação, ela já vem comigo. Então, essa informação, por exemplo, eu já tenho uma estatura mediana. Isso já vem de quê? Da minha família. Todas as pessoas da minha família têm essa informação e eu herdo essa informação. Então essa informação é um gene, é uma informação que vem comigo e ela não tem alteração. Eu vou ter isso comigo e eu vou ser assim. Uma pessoa que é descendente de alemães, por exemplo, ela já tem um gene, uma informação genética que faz com que ela possa ser maior. Porém, temos também o fenótipo, que é o quê? É o gene onde ele sofre alterações pelo meio. Então, vamos supor que eu tenho essa informação, só que, de acordo com o meu meio, eu sou exposta a exercícios físicos, eu sou exposta a algumas coisas que me permite alongar um pouco mais e eu acabo sofrendo uma mutação, eu acabo me desenvolvendo um pouco mais perante as pessoas da minha família. Porém, entende que uma pessoa que ela é exposta, ela tem um gene, e aquele gene ele é imutável. Ela é exposta pelo meio, ela vai ter uma limitação diferente. Agora, o fenótipo é, por exemplo, uma pessoa fala assim, a minha família toda tem tendência a ter cabelo branco muito jovens. Todo mundo tem cabelo branco muito jovens. Só que pelo meio, eu consigo entender que através da minha qualidade de vida, sendo uma pessoa menos estressada, eu posso ter uma alteração nesse gene. E posso vir a ter cabelos brancos mais tardios. Por quê? Mesmo que isso já é uma predominância da minha família, já é uma hereditariedade, mas eu, por saber disso e ter algumas prevenções, eu automaticamente consigo tardar essa informação. Isso é o fenótipo. Então, eu acabo tendo uma alteração do meu gene pelo meio externo no qual eu vivo. Alguns estudos que nós temos informam que uma geração ela pode ter domínio e pode ter prevalência em 3 próximas gerações. Na Segunda Guerra Mundial, algumas mulheres foram estudados, né, os descendentes aí dos holandeses, onde durante essa Segunda Guerra Mundial, mulheres que eram magras, que toda a vida, né, tiveram somente o gene, né, de uma pessoa magra, e os seus descendentes também eram assim, e aí os seus antepassados eram assim. Através da Segunda Guerra Mundial, elas passaram muita fome nos primeiros meses de gestação. E aí, com isso, as informações foram alteradas e as suas próximas gerações
passaram a vir com crianças com obesidade. Então, os seus descendentes se tornaram obesos por 3 gerações. Isso acontece por quê? Porque o corpo, ele, através do momento que aquelas mulheres estavam passando por necessidade de alimento, a criança, o bebê, né, que estava sendo desenvolvido ali, ele entende que ele precisa absorver 100% do que ele recebe. E quando isso acontece, ele vai criar essa informação e ele vai para a vida dessa forma. Então, mesmo ele recebendo uma hereditariedade de gene, onde ele teria uma tendência a ter um corpo magro, ele passa a ser obeso pelo fato do que acontece no estéreo. Então, mulheres que passam fome ou que têm alguma disfunção durante a gestação, tende a ter filhos que tenham uma dificuldade maior com o peso. Então, olha que interessante como que pode acontecer aí, que muda a nossa genética através do nosso meio, através do que nós estamos passando externamente. Dentro dessas informações, vamos começar a raciocinar o seguinte: o feto, né? Então você é formado ali, bom dia, Malu, Juliano, seja bem-vindo. Então você é formado por 2 seres, então você vai herdar essas informações genéticas. Porém, por que eu trouxe isso na genética para vocês entenderem? Porque muitas pessoas me trazem essa pergunta: Kelly, mas tá, eu tenho os traços de caráter, mas o meu irmão, então ele tem o mesmo corpo igualzinho o meu e a gente é igual? Não é. E por que não é? Justamente por causa dessas informações que eu quero que vocês compreendam lá de trás, para vocês entenderem aí e fazer mais sentido para vocês o porquê que os traços de caráter, como que eles funcionam na nossa vida, ok? Então, quando a criança ela é formada ali, né, no útero da mãe, e aí ela vai começar a ser desenvolvida. Então vai ter a parte onde que são as estruturas naturais, que o corpo vai se desenvolver, então vai vir com um monte de informações onde precisa ser desenvolvido um cérebro, precisa ser desenvolvido uma coluna, precisa ser desenvolvida a pele, a unha. Isso são códigos de informações. Então isso tudo vai estar ali sendo informado para o corpo e ele vai se desenvolver na fase necessária. Porém, nós também temos outra fase, outras informações, onde nós vamos ter interferências pelo meio. E essas interferências pelo meio é que formam o nosso caráter. E aí, dentro da barriga da mãe, a criança já começa a ter a formação de o primeiro caráter, que é o esquizoide. E ela vai ter essas informações de acordo com os sentimentos, as percepções daquela mulher. A criança entende o que a mãe está sentindo? Não, gente, não é assim que funciona. O feto, se tudo tá bem, tá tudo bem. É assim que a criança sente. Então, quando nós pensamos sobre se tá tudo bem, vai ficar claro isso para vocês. Quando uma mãe, ela tá passando por coisas externas, externas que eu digo na vida dela. Então, ela tá desempregada, ela tá tendo briga com o marido ou coisas nesse sentido. Quando ela tá passando por situações, o que vai acontecer? Como que o nosso corpo funciona? Quando eu estou pensando demais, vejam aí, você é uma pessoa que pensa muito? Você é uma pessoa que está sempre aqui no racional? Se você é uma pessoa que está sempre no racional ou em alguns momentos onde você está pensando demais, preste atenção, as suas extremidades elas ficam geladas. Então você fica com as mãos mais frias, com os pés mais frios. Por quê? Porque o sangue ele vai para a cabeça. Então quando você está pensando demais, o seu corpo ele manda um fluxo sanguíneo maior pro seu mental. Por quê? Porque é ali que está sendo necessário ter mais fluxo sanguíneo para você pensar. Entenderam? Então você acaba sentindo mais frios ou os seus pés mais gelados. Já aconteceu com vocês alguma vez? E isso acontece também com a mãe. Então quando a mãe ela está gestando uma criança, ela precisa que seja enviado o fluxo sanguíneo para aquele feto, para que aquela criança se sinta confortável. Quando não é enviado tanto sangue para aquela barriga, né, para aquele ambiente, porque a mãe está passando por um monte de coisas. Então vamos supor, a mãe está trabalhando, ela está fazendo um monte de coisa, então ela está precisando de um fluxo sanguíneo maior na mente. E aí, com isso, o feto percebe que não está tudo bem.
Por quê? Porque o ambiente o qual ele vive, lembrem-se que o útero é o mundo de um feto. Então, se ele está ali e ele sente que não está tudo bem para ele, não tá tudo bem. Entende? Então, pode ser que aquela mulher ela não tá passando exatamente por um problema, mas ela pode estar pensando coisas demais ou coisas nesse sentido. E pode sim estar tendo uma gestação muito difícil, pode ser problemas reais, como eu disse, da Segunda Guerra Mundial, lá das holandesas. Então, aquela informação externa vai fazer com que aquela mulher tenha alterações hormonais nela, vai ter alterações físicas nela, que vai mandar comandos de informações para aquele feto. E aquele feto vai interpretar como ele interpretar. E aí, de acordo com... Por que isso muda? Você pode ter gêmeos, né, que participaram ali da mesma gestação, e um ter mais traumas do que o outro. E o porquê que um pode ter mais traumas do que o outro? Porque a percepção, ela é nossa. Ela não é o fato em si. Então, o fato é só um fato. Então, aconteceu algo. Como eu interpreto o fato, depende de como eu vejo tudo. Entende? Então, o fato em si daquele útero estar um pouco mais desconfortável não é o que faz aquela criança ser daquela forma. E sim, o fato de como aquela criança interpreta. Dentro do momento que a criança ela é formada até o momento que ela nasce, e depois até os 5 anos de idade, ela vai passando por fases onde ela vai ter, ela vai passar por situações e ela vai se desenvolvendo. E de acordo com esse desenvolvimento, ela precisa sobreviver. E ela vai, no início, quando ela nasce, ela precisa totalmente de um adulto para que ela sobreviva. Então, ela é totalmente dependente. Depois, ela precisa começar a se locomover, depois ela começa a falar, depois ela começa a observar e perceber o externo e quer participar e socializar. Então, quando em cada fase de desenvolvimento, ela tem uma necessidade diferente. E de acordo com essas necessidades, ela vai vendo se está tudo bem, tá tudo bem. Ou se não está tudo bem, eu preciso fazer algo com isso. Então, se não está tudo bem, eu preciso sobreviver. Como que eu vou sobreviver? Eu crio uma máscara, né? Então, eu crio uma forma das pessoas me aceitarem. Então, quando uma criança ela nasce, ela vai vendo como que os adultos se comportam. Então, ela vai percebendo. Sempre que eu faço uma gracinha, as pessoas gostam. Sempre que eu faço uma piadinha, as pessoas gostam. Sempre que eu sou obediente, as pessoas gostam. Sempre que eu faço arte, as pessoas me dão atenção. Então, eu sinto que as pessoas gostam. Então, é como ela vai observando o mundo, como ela vai interpretando tudo isso. E ela vai internalizando como, se eu faço isso, então tá bom. E isso é a formação da máscara. Então, nós nascemos de uma forma, nós somos criados, então dentro do que nós somos criados, nós temos a nossa parcela de pureza, que é a self, né? Que é quem eu sou, para que eu nasci, qual que é o meu propósito de vida. Dentro disso, eu vou adquirir um corpo. Dentro desse corpo, ele vai ter características. E além dessas características, eu vou criar uma máscara de proteção. Então, quando vocês pensam, vocês já escutaram aí falando sobre criança interior. O que é essa criança interior? Nada mais é que essa criança que viveu nessa fase e que está dentro de nós. Porque você não é dividido, você é adulto, de você quanto criança. Você é uma pessoa só. Então, do momento que você foi criado, do momento que você nasceu até você morrer, você é uma única pessoa. E você aprende mecanismos onde você fala assim, então eu vou agir dessa forma, eu vou agir assim. No início, tudo isso não é consciente, tudo isso vai acontecer de acordo com a sobrevivência. Só que esses mecanismos e essa forma de enxergar a vida, ela passa a ser automático. E depois dos 7 anos de idade, que é o momento onde o hipocampo ele é totalmente formado, e aí é onde que fica concentrado, registrado e organizado as nossas emoções. Até então,
O hipocampo ele não está formado e por ele não estar formado, a gente não consegue ter uma informação exata, a gente não lembra exatamente como que as coisas funcionaram, mas elas estão ali. Por quê? Porque naquele momento a gente estava assim, construindo memórias, só que essas memórias, quando você para e pensa, nossa, como que foi meus 2 anos de idade? Eu não lembro. E exatamente, a gente não lembra. Para vocês entenderem melhor sobre isso, assistam o filme Divertidamente. Lá explica sobre as emoções, que são os traços de caráter. Você vai ver cada um dos traços sendo representado por uma emoção, como a tristeza, a raiva, o medo. E ao mesmo tempo você vai ver também essa formação do hipocampo, através das bolinhas onde que eles estão. Elas são descartadas ou elas vão ficando. E é assim que funciona o hipocampo mesmo. Então assistam, porque vocês vão ver de uma forma lúdica. Hoje é feriado aí no Brasil, aqui na Irlanda não é. Mas se você tiver um tempinho, assista esse filme que você vai compreender melhor como que é o funcionamento do nosso cérebro, como foi nesse momento de formação, tá bom? Então, quando nós estamos construindo tudo isso para a sobrevivência, nós vamos formando a nossa máscara. Então eu vou para a vida, eu olho e penso como que eu preciso ser para que as pessoas gostem de mim, como que eu preciso ser para que as pessoas cuidem de mim, para eu não ser rejeitado, eu não ser excluído, eu sobreviver nessa vida, né? Então eu crio uma camada de proteção. Essa proteção, ela é uma forma de ser aceito. Então, então se eu faço essa gracinha, se eu sou mais comunicativo, se eu sou mais negociador, as pessoas vão gostar de mim. Então, eu crio isso. E os traços de caráter nada mais é que as nossas máscaras. Então, são formas que eu invento de ir para a vida. Só que isso tudo está inconsciente. E hoje você usa os traços de caráter de forma negativa. Por quê? Os traços de caráter, as máscaras são criadas justamente para esconder uma dor. A dor da rejeição, a dor do abandono, uma dor que eu não quero olhar para ela. Uma dor que é horrível senti-la. E essa dor é o que nós chamamos de sombras. Então, para não mostrar a minha verdade, para não mostrar a minha sombra, para não mostrar a minha dor, eu crio uma máscara, fingindo algo. Prestem atenção para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olhem como vocês se comportam em um ambiente que você está totalmente à vontade. Então, na sua casa, onde você está totalmente à vontade, como você se comporta? E como você se comporta no ambiente de trabalho, como você se comporta no seu ambiente familiar, dos seus pais, como você se comporta quando você está no meio de amigos, que você não é aqueles amigos que você tem tanta intimidade. Essas formas de você se comportar são as formas que você foi aprendendo como melhor ser assim. Isso são as nossas máscaras. Então comecem a perceber o quanto que você muda o seu jeito dentro de cada ambiente. Porque cada ambiente ele exige algo diferente de você. E quando você não percebe que você faz essa mudança de comportamento diante das circunstâncias, mostra o quão pouco você está se conhecendo. Quando você já consegue perceber essa mudança, essa migração de comportamento, mostra o quanto que o seu autoconhecimento ele já está mais desenvolvido. Porque isso é o natural do ser humano. A gente criou essas máscaras, a gente vai para a vida para conseguir sobreviver. Fato. E essas máscaras, elas vão acompanhar a gente e é importante a gente tê-las. Por quê? Porque é a forma que eu aprendi de ir para a vida. Só que quando você conhece os traços de caráter, você vai ter... E aí é onde que eu falo? Fazer a análise corporal é importante? Porque você vai saber quais são as suas predominâncias, onde que foi que doeu mais, onde que foi o momento que mais te afetou. Mas isso vai resolver o quê? Nada, gente. Você precisa de verdade aprender a lidar com isso tudo que tem dentro de você. Então, quando você entende que minha predominância é a rigidez, ok. Então, eu sei que eu vou estar muito mais tempo agindo pelo impulso no rígido. Então, o traço de caráter, ele vai te mostrar, as suas predominâncias, ele vai te mostrar qual que é o seu impulso. Então, quando eu vejo um rato, eu não tô me programando para aquele rato. Como que é a minha reação àquilo?
Então, a forma que eu reajo àquilo é os meus impulsos. Da mesma forma, é nossas emoções. Então, quando alguém bate no meu carro, eu tô no trânsito, como que eu vou reagir? Se eu sou mais masoca, a raiva ela vai vir assim, em mim. Se eu sou mais rígida, eu vou ir lá, vou tentar ver o que aconteceu. Pode ser que eu fique um pouco nervosa, pode ser que eu já vou pra ação de, então o que a gente tem que fazer aqui pra gente resolver isso daqui? Porque é prático. Se eu sou um psicopata, às vezes eu vou tentar negociar ali, tentar fazer com que a pessoa, eu não fique no prejuízo de jeito nenhum. Então, o oral pode ser que chore. Então, cada um vai agir de uma forma. E dentro dessa situação, a minha reação vai vir de acordo com a minha emoção. Então, quando eu me conheço, eu entendo que isso é uma máscara, eu sofro menos, porque eu lido com a sombra, eu lido com a dor, eu sei entender o que tem por trás. E ao mesmo tempo eu consigo começar a colocar os traços a meu favor, porque durante o dia nós vamos mesclar, nós vamos migrar de um traço para o outro no decorrer do dia, porque vai de acordo com o externo, de acordo com o que acontece. E aí, de acordo com as coisas que vão acontecendo, eu vou reagindo, e vou reagindo dentro dessa máscara que eu criei. Quando isso acontece, e eu já sei dominar esses traços, eu já sei como comandar isso tudo dentro de mim, ou pelo menos eu sei negociar, eu sei, opa, peraí, olha isso tá acontecendo, olha eu aqui de novo. Então eu consigo ver o que foi que doeu, onde que foi que acessou a minha sombra e qual máscara que eu tô usando. E eu posso, com discernimento, como adulto, olhar para isso e falar, não precisa ser uma oral nesse momento. Nesse momento eu preciso ser mais esquizoide, ter criatividade para desenvolver um raciocínio aqui para criar uma forma de resolver. E não simplesmente ficar esperando que alguém resolva pra mim, ou coisa nesse sentido. Então, não tem um traço ruim e não tem um que é melhor que o outro. Mas a forma que eu vou pra vida e deixo com que eles me comandem faz com que a minha vida fique ruim. Ou, se eu começo a entender como que essas máscaras estão, eu começo a controlar as minhas próprias emoções. Então, esse é o intuito de você conhecer os traços de caráter, você conseguir entender quais emoções estão te comandando, como que é que essa máscara está sendo usada, o que é por trás, qual é a sombra. Então, aqui, a máscara está aqui, cobrindo o quê? A sombra, a dor que está aqui atrás. Então, qual que é essa dor que eu preciso curar? Porque se eu não cuido dessa dor, eu não vou conseguir dominar a máscara, entende? E quando eu não consigo curar essa dor, eu não consigo chegar na selfie. E aí muita gente me pergunta, Kelly, como que eu sei o propósito de vida? Você só consegue chegar nesse propósito de vida e ter uma vida plena, no sentido de você entender o que você está fazendo aqui, quando você chega na sua selfie, que é a sua natureza, é o seu normal, o seu natural, quem você de verdade é, o seu eu. Só que você só vai conseguir chegar lá se você passar por essas camadas, entende? E aí, quando eu falo pra vocês, a criança interior, o que é a criança interior? Nada mais é que essas dores, né? Essa sombra que você passou, o que foi que ela sentiu. E todos nós, como adultos, nós temos uma criança dentro de nós. Então, quando eu vejo o rato e eu ajo pulando em cima de uma janela e falando, eu não vou, que eu quero saber desse bicho enorme. Eu estou sendo muito mais adulta ou estou sendo muito mais criança naquele momento, né? Não tô dizendo que você não tem que ter medo, tá tudo bem de ter medo. Só que dependendo da circunstância, dependendo da situação que você tá vivendo, você não tem como, você não tem escolha de entregar a sua criança para resolver o problema. Você precisa de verdade assumir aquele comando como adulto. E se você não assume aquilo como adulto, você fica simplesmente sendo uma criança no corpo de um adulto. E uma criança no corpo de adulto, ela é extremista. Ela vai querer que a opinião dela seja prevalecida, ela não sabe ouvir o outro, ela não sabe respeitar, ela não sabe se defender, ela não sabe impor as suas necessidades, então ela vai se permitindo e aí dói muito viver em um corpo de adulto infantilizado. Então, por quê? Porque a vida vai te exigir atitude de adulto, mas de verdade você não sabe como agir, tá bom? Então, hoje eu trouxe para vocês um
pouco do que é a construção da formação dos traços. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, entendido qual que é a relação entre os traços de caráter, a máscara, a sombra, a selfie, qual que é a diferença entre a genética e os traços de caráter, como que é formado o nosso corpo. E na próxima semana eu vou explicar para vocês como que é a formação exata dos traços de cada etapa. Então, vocês vão entender como que o esquizoide é formado, como que o oral, como o psíquico, como o masoca, como o rígido, em cada uma das etapas. O porquê que ele precisou se desenvolver daquela forma e como que ele manda os comandos para o corpo se moldar da forma que molda. E por que nós conseguimos, através de ver o corpo, entender o que tem dentro da mente da pessoa. Porque o corpo, ele mostra como que funciona a nossa cabeça. Muito louco, né? Então não percam esse conteúdo da próxima semana. Já ativem aí o sininho para vocês poderem ver. E se tiver qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários para que eu possa responder. Eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Agora eu preciso finalizar, porque o compromisso foi 30 minutos e eu tenho um atendimento agora. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. E se tiver qualquer dúvida, deixem aqui. Não deixem de compartilhar com os amigos para eles entenderem também como que funciona. E não deixem de acompanhar os próximos posts que eu vou estar falando sempre sobre os traços agora para vocês compreenderem mais, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo esse tempo todo e um ótimo dia para vocês!